Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho de que aquelas pessoas, que não entraram com a revisão da vida toda, essas pessoas ganharam mais alguns dias, quiçá alguns meses, porque a revisão da vida toda, ela está sendo julgada pelo STF. A votação está empatada em 5-5 no momento, já com parecer favorável, da Procuradoria-Geral da República a favor da tese. O ministro Marco Aurélio Mello, que foi o relator do processo, no Supremo Tribunal Federal, ele votou favorável à revisão da vida toda. E o ministro Edson Fachin, a ministra Carmen Lúcia e a Rosa Weber e o ministro Lewandowski também foram favoráveis à revisão da vida toda. Agora, falta o ministro Alexandre de Moraes prolatar a decisão. Então, precisamos deste voto para a vitória, para os aposentados. Agora, o que é a revisão da vida toda? Bom, a revisão da vida toda nada mais é do que um recurso que permite o recálculo da aposentadoria, levando em conta todo o período contributivo do segurado. Na regra geral anterior à reforma da Previdência, a aposentadoria ela era calculada com base nas 80% maiores contribuições para o INSS a partir de julho de 94, quando foi implementado o Plano Real. Então, essa norma ela foi definida no artigo 3º da Lei 9876, de 26 de novembro de 99, que trata da regra de transição a partir da nova moeda. Então, logo, as contribuições anteriores a essa data, elas não entram no cálculo, o que pode ser uma grande desvantagem para quem ganhava bem nesse período. Então, por isso, alguns contribuintes, eles começaram a entrar na justiça para solicitar justamente a revisão com base no princípio do direito ao melhor benefício. Então, a própria lei, ela abre precedente para o segurado opte pelo cálculo com ampliação do período de base de contribuição. Então, se tiver impacto positivo no valor do benefício, aí com o aumento, de pedidos de revisão, o assunto ele foi parar no Supremo Tribunal Federal, que é o STF, e ele está sendo julgado. Agora, como saber se eu tenho direito à revisão da vida toda? Bom, para você ter direito, a entrar com essa ação, o contribuinte deve se enquadrar em alguns requisitos. Então, ele tem que ter se aposentado na regra de transição da Lei 9876 de 99, ter salários de contribuição anteriores a julho de 94, não ter ultrapassado 10 anos desde o primeiro recebimento da aposentadoria. Então, o aposentado que deseja fazer revisão, da aposentadoria, ele precisa receber o benefício a menos de 10 anos. Além disso, o salário de benefício, ele precisa ter sido calculado com a regra de transição que considerava apenas as 80% maiores contribuições, após julho de 94. Uma outra observação importante que deve ser feita é que mesmo que um aposentado possa fazer a revisão, nem sempre ela vai ser boa, ou seja, nem sempre vai resultar em um aumento no valor da aposentadoria.
Afinal, a revisão, né? A revisão da vida toda no INSS vale a pena? Bom, para saber se vale a pena a revisão da vida toda, é preciso você refazer os cálculos, incluindo os salários recebidos antes de 94. Como a regra aplicada será dos 80% maiores salários, é óbvio que a inclusão de contribuições inferiores, ela puxa o valor do benefício. Afinal, ela acaba puxando para baixo. Ao mesmo tempo, a inclusão de contribuições maiores faz o efeito contrário e aumenta o valor pago ao aposentado. Então, aumenta o valor da aposentadoria. De modo geral, a remuneração do trabalhador, ela cresce progressivamente ao longo da vida. Então, logo, a gente pode supor que a maioria das pessoas não teria nenhuma vantagem financeira com a inclusão, né, desses salários recebidos antes de 94, se o período corresponder ao início da carreira dessa pessoa. Agora, por um outro lado, existem casos em que o contribuinte ganhava bem antes dessa data e viu a sua remuneração diminuir ao longo dos anos. Então, vamos lá, por exemplo, imagine que uma pessoa trabalhava em uma multinacional nos anos de 60 a 80 e saiu, de 60 a 90, saiu em 94 e passou a contribuir para o INSS sobre o salário mínimo. Nesse caso, é lógico que vale a pena pedir a revisão de aposentadoria, né, a revisão da vida toda e incluir os salários mais altos pré-1994. Então, dependendo da situação, não é surpresa se uma mudança como essa no cálculo aumente o valor da aposentadoria em até 6 vezes. A única forma de saber se a revisão de aposentadoria é vantajosa é fazer o cálculo dessa aposentadoria com e sem a inclusão dos salários antes de julho de 94. Depois é só comparar os valores, né, da revisão com o salário de aposentadoria que a pessoa recebe hoje, né? Lembrando que é preciso incluir o valor dos honorários advocatícios e taxas para entrar na justiça. Então, caso a revisão se mostre vantajosa, então você vai entrar, lógico, se não for, você vai deixar. Agora, você precisa fazer cálculos com um advogado, indicado fazer com um advogado previdenciário, né, que seja experiente. Bom, como é que faz o cálculo da revisão da vida toda? É preciso você fazer um cálculo utilizando todos os salários de contribuição do aposentado para avaliar o recurso de revisão. Então, para isso, você vai precisar do CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, com todos os salários de contribuição. Então, vale lembrar que os salários, eles aparecem em valores reais da época. E é comum você ter outras moedas, como cruzado, cruzeiro real. E aí você vai precisar fazer uma correção no momento do cálculo, né? Você vai transformar tudo para real. Também é preciso considerar o teto previdenciário de cada período. E além disso, é preciso levar em conta as contribuições anteriores a 82, que, se existirem, não estarão registradas no sistema do INSS, mas podem ser recuperadas na evolução, né, da carteira de trabalho. Bom, a intenção é ver se é possível aumentar ou diminuir o salário de benefício recebido pelo beneficiário. Então, no caso, se o valor for menor, o advogado, esse advogado previdenciário, recomendará que isso seja mantido, não devendo ingressar com ação judicial. Já se o resultado for maior, então, se você terá, aí nesse caso, vai aumentar a aposentadoria e aí o advogado vai te aconselhar a entrar com essa revisão da vida toda. Bom, aí você vai entrar e o juiz vai julgar o caso, né, para afirmar se o aposentado deve ter o reajuste, né, do benefício ou não. Bom, como é que você vai conferir se você tem direito
a entrar com o processo judicial? Bom, tem direito de entrar, né, com essa ação os aposentados do INSS que não tiveram as contribuições previdenciárias anteriores a julho de 94 incluídas no cálculo dos benefícios e que tenham se aposentado nos últimos 10 anos, por conta do prazo, né, que existe para você entrar com uma revisão na Justiça. Mas não é só isso, também é fundamental realizar os cálculos com um advogado, um perito ou um especialista em cálculos previdenciários, ou seja, uma pessoa que domine o assunto. Então, isso porque são utilizados índices, né, de atualização em moedas que precisam ser convertidas e trazidas para os dias atuais. Então, entre outros fatores. Agora, quem não entrou com ação e queira entrar, ganhou mais alguns dias. Porque o julgamento final, ele deveria ter ocorrido em 17/6 e poderá ocorrer nos próximos dias ou meses, né? Quem sabe. Bom, mas não esqueça que é muito importante você fazer esses cálculos para você ter certeza do aumento do valor do seu benefício antes de você entrar com ação, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de uma outra ação que as pessoas também acabaram ganhando mais um pouco de tempo, né, para ingressar em juízo. Isso porque seria julgada, né, pelo STF e o julgamento foi adiado, que é justamente a revisão do FGTS. Bom, ainda vale a pena entrar com ação para receber esse dinheiro do FGTS? Bom, o julgamento da revisão do FGTS estava previsto para acontecer no dia 13 de maio, mas ele sofreu um novo adiamento. Então, ainda não há uma nova data. Mesmo após o Supremo Tribunal Federal, né, o STF, retirar de pauta a ação para revisão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, né, que é o FGTS, entre os anos de 99 e 2013, os processos de trabalhadores que já tramitam na Justiça seguem válidos, assim como é possível entrar com novas ações. Então, se a decisão for procedente, o STF ele pode determinar algumas restrições, ou seja, modular o veredito, assim como fez em outros casos. Então, se porventura isso acontecer, irá beneficiar apenas aqueles que entraram com ação de revisão dos valores até a data do julgamento. Então, é melhor ser prudente e, nesse caso, ingressar com uma ação judicial, né, para não correr o risco de não poder entrar depois, né, que ocorrer esse julgamento. Logo, todo trabalhador que venha a ser contratado de carteira assinada passa a ter direito ao FGTS, onde a empresa ela é obrigada a recolher 8% do salário bruto mensal do trabalhador. Ela cria um fundo, né, de reserva, constituindo assim um pequeno patrimônio. E a correção monetária do FGTS ela é instituída para que os valores acumulados, né, pelos trabalhadores ao longo dos anos não se torne não seja corrompido pela própria inflação, perdendo o poder de compra, né, desse patrimônio, ou que seja comido pela inflação. Entretanto, o índice de correção monetária aplicada ao FGTS é a taxa referencial, que é a TR. Então, essa taxa, desde 99, ela tem rendido valores quase a zero e que, inclusive, desde 2017, ela está zerada, ou seja, desde então, os trabalhadores eles vêm perdendo o poder de compra, porque o saldo do fundo ele tem ficado abaixo dos índices de inflação. Então, como entrar, né, com a ação de revisão do FGTS? Bom, para você entrar com ação,
você precisa procurar um advogado da sua confiança e você tem que ter os documentos necessários para entrar com a ação. Então, o trabalhador ele precisará entregar cópias do RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência, que seja conta de água, energia, telefone, além do extrato do FGTS para entrar com a ação. Inclusive, o extrato ele precisa ser completo a partir de 99, independente de ter realizado saque ou não. Se houver a modificação do índice, ele vai incidir também sobre os saques realizados. Então, é fundamental você fazer os cálculos antes de entrar com a ação. Então, vou dar alguns exemplos, de valores. Por exemplo, com 10 anos de carteira assinada e rendimento de R$2.000 mensais, a pessoa pode receber R$5.000. Bom, um trabalhador com rendimento de R$8.000 mensais e 10 anos de contribuição ao FGTS, ele pode receber R$20.000. Bom, o montante a ser recebido, ele crescerá em proporção ao tempo de trabalho e aos valores depositados no fundo de garantia. As perdas, de valores aos trabalhadores, elas variam de 48% a 88% entre os anos de 99 a 2013. Tem muitas ações com valores acima de R$200.000. Então, esses depósitos, eles são baseados na remuneração do empregado e calculados com o índice a ser apontado com a decisão do STF. Bom, como fazer para levantar os extratos do FGTS? Bom, você vai na Apple Store ou no Google Play, aí você vai buscar o FGTS, você vai clicar em instalar e você vai baixar o aplicativo. Selecione a opção Cadastre-se, você vai preencher todos os dados solicitados, CPF, nome completo, data de nascimento, e-mail, e você vai cadastrar uma senha de acesso. A senha, ela deve ser numérica com 6 dígitos. Para quem já usava o aplicativo, pode repetir o mesmo número de senha que usava antes. Bom, depois que você incluir os seus dados, você vai clicar no botão Não sou um robô. Aí você vai receber um e-mail de confirmação no endereço de e-mail que você informou. Aí você vai acessar e clicar no link que foi enviado no seu e-mail. Após o cadastramento, você vai abrir o app e informar o CPF e a senha cadastrada. Após o login, aparecerão algumas perguntas adicionais sobre a sua vida funcional. E após responder essas perguntas, você deve ler e aceitar as condições de uso do aplicativo, clicando em concordar. Você também poderá obter os extratos do FGTS no site da Caixa Econômica Federal. Então, você vai acessar o endereço www.caixa.gov.br. Informe o número do seu NIS, que é o mesmo do PIS, ou o CPF, e clique em cadastrar senha. Você vai ler o regulamento e clicar em aceito. Preencher todos os campos com os seus dados pessoais. Aí você vai criar uma senha com até 8 dígitos, com letras e números, e aí você vai confirmar. Você será direcionado para a tela de login novamente e você vai preencher os campos com o NIS ou o CPF. Você vai inserir uma senha cadastrada e o botão acessar. Se a decisão do STF for procedente, o governo federal ele terá que desembolsar aproximadamente alguns milhões aí, em torno de 300 bilhões. Falei milhões, desculpa, 300 bilhões. A estimativa é considerada caso todos os trabalhadores que se enquadrem nessa situação entrem com ação pedindo a revisão. Atualmente, o cálculo do FGTS ele é feito com base em 8% do salário acrescido de juros de 3% ao ano e da correção monetária baseada na TR.
A decisão do STF deve substituir a TR pelo IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor amplo, ou INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Essa é a terceira vez que o STF adia o julgamento da lei que se aplica à TR. Em 2020, os ministros declararam o índice como inadequado, mas essa decisão final ela foi adiada na época. Bom, o índice, além de servir como atualização do FGTS, ele é uma taxa de juros de referência que ele também é utilizado para correção de empréstimos e poupança. Então, com isso vocês já sabem que ganharam mais algum tempo, tanto no FGTS, né, para ingressar com a ação do FGTS, quanto para a revisão da vida toda. Ambas decisões do STF, eles podem modular os efeitos, impedindo que as pessoas ingressem com novas ações após o julgamento. Então, tem gente que fala, eu vou esperar julgar para entrar com a ação. Corre o risco de, depois do julgamento, não poder entrar. Porque se ficar modulado os efeitos que essas pessoas, que só vale para quem tem ação, aí as novas, as que querem entrar, não poderão se beneficiar com esse julgamento, tá? Não podendo mais entrar com esse tipo de ação. Então, por isso, se recomenda que seja feita, que ingressem com a ação antes do julgamento e que sejam feitos os cálculos, porque tanto em um quanto em outro precisa dos cálculos para saber se vale a pena ou não ingressar com esse tipo de ação. Então, e não deixem, já até passou, ganhou um prazo a mais, então já está mais do que na hora para quem quiser entrar com esse tipo de ação e não ficar esperando mais, porque a qualquer momento pode ser julgado. E aí você não pode, mesmo que você tenha o direito, que você tenha valores a receber, você não vai mais poder entrar com a ação. Então, por isso que muitos especialistas aconselham, inclusive eu, a entrar antes com esse tipo de ação. Bom, tanto uma quanto outra são revisões que valem muito a pena e que a chance de êxito é muito grande. Então, a gente aconselha que vocês ingressem com esse tipo de ação, logicamente com os cálculos. Jamais esqueçam de fazer o cálculo, porque primeiro você vai comprovar, você vai saber o valor da causa, depois você vai saber se você tem direito ou não. Não adianta você entrar com uma ação de FGTS para você ganhar R$100, não vale a pena, tá? Então, a gente faz para saber se vale a pena e na revisão da vida toda se vai aumentar ou não o valor da aposentadoria. Essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.